Por que a gente guarda coisas, né? Por que as pessoas colecionam coisas, né? Colecionar coisas e guardar coisas que se tornam antigas, em geral, tem uma relação muito profunda com o ser humano. Tem uma relação estreita com memória, tem uma relação estreita com afetividade, com laços afetivos, né? Tem muito que ver com digamos assim, a constituição da cidadania das pessoas, né? Das raízes que um grupo ou um povo tenham. Então, por que a gente preserva, a gente protege coisas? Porque essas coisas dizem alguma coisa, nos transmitem, ou a gente consegue perceber ou sente coisas diferentes por conta da existência desses objetos ou mesmo dessa paisagem natural, que também pode ser considerada patrimônio. Objetos relacionados à ciência e tecnologia têm relação com o quê? Eles documentam ou como a ciência era ensinada, porque são objetos, por exemplo, utilizados em laboratórios para experimentos, né? Ou porque eles foram utilizados para desenvolvimento do conhecimento, em pesquisas ou fundamentais ou aplicadas. E aí esses objetos eles documentam um conhecimento que foi produzido naquele local, naquela instituição ou naquele país. Então, na verdade, por exemplo, se nós, digamos, há, sei lá, 80, 90 anos atrás, falássemos que existia pesquisa científica no Brasil no século XVIII, certamente isso seria uma coisa considerada equivocada. Exatamente a existência de objetos e mesmo, né, não só os objetos, mas documentos, né, as fontes primárias que a gente chama, né, elas vão nos mostrar que sim, quer dizer, que havia produção de conhecimento científico e que isso de alguma maneira interfere na sociedade que existe naquele momento ou interfere no futuro da sociedade daquele local. Então, esses objetos vão nos dizer como é que aquele determinado tipo de conhecimento ou de técnica ou de aprendizado foi desenvolvido naquele momento, né, naquele país, e por quê. Muitas vezes tem relação com particularidades do mesmo lugar. Por exemplo, você vai descobrir que o Brasil ele desenvolve tecnologia relacionada à produção de nióbio, que é um metal particular, e também de tântalo, porque o Brasil tem reservas muito grandes desses metais na forma de minerais. Então, mas os outros países não. Então, na verdade, algumas particularidades, às vezes, de um país ou de uma região determinam que tecnologias ou procedimentos sejam desenvolvidos ali, porque isso não é disponível em outro lugar, ou essa não é a visão, a abordagem que um determinado problema ou que uma determinada situação teria num outro lugar. Então, esses objetos, eles permitem que a gente rastreie coisas, que a gente construa narrativas, né, de como é que o ensino, como é que a pesquisa, como é que o desenvolvimento do conhecimento se deu, de maneira que muitas vezes você perceba, primeiro, que a ciência não é universal, que ela é cultural. Segundo, que muitas vezes países considerados periféricos tiveram um protagonismo em determinada área num determinado momento. Isso também aconteceu no Brasil, né? O Brasil, ele talvez tenha sido um dos primeiros países a receber alguns equipamentos que se denominam espectroscópios, porque nós tínhamos um imperador que era interessado nesse tipo de coisa e ele traz, digamos, aquilo que estava acabando de ser fabricado na Europa, ele traz para o Brasil. E é verdade que, então, você tem um desenvolvimento numa área aqui para e passo com as coisas que estavam sendo desenvolvidas na Europa, naquele viés, né? naquele campo ali. E eu acho que isso é uma situação que pode acontecer em outras áreas do conhecimento.
Se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe. Aproveite para assinar o canal e ative as notificações.